Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Português à Mesa. Espero que vocês estejam todos muito bem. Hoje nós vamos falar sobre variantes linguísticas. Quem não usa variante linguística nesse Brasil, nesse nosso enorme país continental? Isso é muito importante, porque é uma situação de análise da nossa língua e você vai fazer essas análises comigo. Eu trouxe algumas questões relacionadas a esse tipo de situação. E eu espero que você consiga acertar as questões. Vale a pena entendermos sobre isso. E não se esqueça, deixe o seu comentário, isso é muito importante. E também já faça a sua inscrição, deixe o seu like e compartilhe o nosso vídeo. Você vai se deliciar com essa aula de hoje e eu espero que você consiga entender tudo que nós vamos te apresentar. Nos primeiros momentos, vamos falar um pouquinho sobre a teoria e depois eu te apresentarei todos os exercícios na primeira parte. Essa é a primeira parte, depois nós vamos fazer outra parte com vocês para treinarmos um pouquinho mais sobre esse assunto que é inesgotável. Eu espero que vocês gostem. Pessoal, vejo vocês em nossa próxima aula e em nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Pessoal, bem-vindos à nossa aula de hoje. Vamos falar sobre variantes linguísticas. Um tema muito importante, porque faz parte da experiência de qualquer falante nativo a noção de que a nossa língua, ela não é falada de uma maneira idêntica, uniforme por todos os membros da nossa comunidade. Não é necessário observarmos muito profundamente para se perceber que aqui no Brasil, por exemplo, fala-se um português repleto de diferenças, não é verdade? Dá para vermos isso muito bem em nosso cotidiano. Por exemplo, há pessoas que optam por dizer os meninos folgado, usando apenas o plural no artigo. E há também pessoas que dizem os meninos folgados, com o S de plural marcando todas as palavras. Por exemplo, meninos, que é o substantivo, folgados, o adjetivo, que seria a norma culta correta. Mas também posso te dar um exemplo da palavra você. É muito comum escutarmos essa palavra e ela pode sofrer variantes. Por exemplo, o se, e há pessoas também que dizem se. Mas o falante nativo, o falante da língua portuguesa, ele é capaz de citar outros exemplos muito idênticos, parecidos, e por trás da maneira de falar do próprio grupo dessas pessoas, da sociedade em que ele vive. E é muito importante entendermos tudo isso, porque, no final das contas, não é? As variações afetam a nossa língua e isso faz parte da sociedade. Aqui nós temos um professor que diz o seguinte, o sociolinguista Fernando Taralo, ele conceituou da seguinte maneira: diversas maneiras de se dizer a mesma coisa em um mesmo contexto e com o mesmo valor de verdade. Mas nós vamos facilitar sua vida. Variantes linguísticas são formas distintas de falar a mesma língua. Estamos falando o mesmo idioma, mas não da mesma maneira. E é isso a beleza. Agora, para a nossa aula de hoje, em termos de variantes linguísticas, visamos as seguintes competências do aluno. Nós vamos ter que identificar nos textos e descrever marcas de uma dada variante. O tipo, de como aquilo foi escrito ou falado. Vamos identificar. Identificar também o segmento social com que se relaciona certa variante. Interpretar a funcionalidade do uso de certa variante para a construção do texto. Isso é muito importante. Qual variante foi usada no texto? E hoje não, mas no nosso próximo vídeo sim, reescrever variantes traduzindo-as para a língua culta. Essa será a nossa próxima aula. Hoje nós vamos dar foco nos outros tópicos, mas também temos que avaliar se a escolha de determinada variante ela está correta, está adequada à circunstância de comunicação em que foi empregada. Vamos dar foco nos 3 primeiros itens. Na próxima aula, vamos fazer os 2 últimos. Mas para começarmos hoje, eu vou te apresentar uma música
uma música, uma canção folclórica muito bonita. E se você precisar escutar, acesse aqui no YouTube, é fácil de achar. Chama-se Cuitelinho. Nada mais do que o nosso querido Beija-Flor. Vamos ler comigo e após vamos fazer os exercícios. Por exemplo, a leitura da letra. A tua saudade corta como aço de navalha. O coração fica aflito, bate uma, a outra faia, e os olhos se enchem d'água, que até a vista se atrapalha. Essa é a beleza da música folclórica brasileira, cantada como o povo canta. Agora, estamos propondo para você algumas questões a respeito dessa variante linguística, uma variante regional, uma variante caipira, digamos dessa forma. Vamos analisar algumas questões juntos a respeito dessa música. Aqui você vai dizer se a proposta está certa ou ela está errada. É muito simples, vamos ler juntos e resolver. Por exemplo, a primeira questão, você já percebe o verbo atrapalha, no caso da música, grifado, e aqui a proposta é a seguinte: se a forma do verbo atrapalhar estivesse flexionada de acordo com a norma padrão, não haveria prejuízo algum para o efeito de sonoridade explorado no final do último verso. Por exemplo, se cantássemos até que a vista se atrapalha, isso não causaria prejuízo algum para essa nossa situação aqui na música. Você concorda com isso? Certo ou errado, pessoal? Isso está errado, muito errado, porque nós sabemos que o original atrapalha, já está dessa forma, porque justamente a música não é uma música já cantada de uma forma regional. Mas vamos a um outro tipo de questão sobre essa mesma proposta. Se o verbo atrapalhar estivesse flexionado de acordo com a norma padrão, como já falamos, a sonoridade da quadra heptassilábica estaria comprometida, pois estaria desfeita a rima com a palavra faia. Eu estou te dando de novo uma outra proposta muito parecida, porque nós dizemos que realmente temos que manter o verbo atrapalha. Só que agora você precisa lembrar que existe uma rima, que rima com faia. Será que é isso a verdade aqui? É isso mesmo, você não precisa nem pensar muito. É com certeza. É justamente por isso que não podemos alterar o verbo atrapalha. Há uma rima com a palavra faia ali escrita acima. Você percebeu? Muito bom. Outra proposta para você. Vamos fazer agora uma outra pergunta, uma outra proposta ainda sobre a música Cuitelinho. Depois de tudo que dissemos anteriormente, vamos pensar comigo. Além disso, vale dizer que com a modificação do verbo atrapalhar, aqui no último versinho, o efeito de sentido seria prejudicado. Efeito de sentido, a proposta do autor seria prejudicada, porque a troca implicaria uma incoerência linguística, uma vez que o restante do texto apresenta traços da variante falada popular e informal da língua caipira. Você concorda com essa assertiva? Não precisamos nem pensar muito, já te dei até a resposta, isso está perfeito. Nós não podemos alterar nada, porque isso é uma proposta da variação linguística da nossa língua portuguesa. Não é porque está escrito dessa forma que nós estamos considerando errado. Estamos trabalhando a variação. E é isso que nós precisamos nos atentar. E aqui ficou claro, é uma situação da língua portuguesa, só que da língua caipira. Você entendeu muito bem. Essa charge muito conhecida, temos aqui dois personagens e eles disseram o seguinte um para o outro: e aí, compadre, firme? E o outro, não, futebol. Olha só a inteligência de quem monta esses tipos de charges. Isso é muito importante para nós, porque é assim que a maioria das pessoas fala. Essa fala é muito comum. É a variante caipira, a variante aqui
do Brasil afora. Agora, vamos analisar comigo o seguinte. Com base na tirinha, considere as seguintes afirmativas. O humor da tirinha se constrói a partir do uso de variedades regionais da língua. Será que isso está certo ou errado? Diga para mim, certo ou errado? Isso está? Isso está certo, pessoal, com certeza. O humor se constrói em cima da variedade. O primeiro personagem simplesmente queria cumprimentar o seu colega, como se fosse aquela proposta de está tudo bem, está firme, e ele entendeu como se fosse o filme, porque há a troca do fonema pela compreensão do outro personagem. Ele responde futebol. Vocês estão vendo que a troca de um fonema já é a proposta de uma variante linguística aqui. É isso, mas agora analise outra. Vamos de novo. O uso da língua portuguesa não padrão prejudicou a compreensão? Eu acho que não precisamos nem perder muito tempo, porque isso aqui está errado. Não houve prejuízo algum. Houve um efeito de humor. E outra proposta para você. A língua usada pelos personagens é uma variedade linguística regional? Sim ou não? Aqui com certeza, e isso sim, é uma variedade regional, porque nós sabemos que nós possuímos variantes e vários tipos de variedades dentro da nossa língua. Aqui no caso, essa região se comunica dessa forma. Tudo bem? Aqui, outra proposta para você. O apagamento das últimas sílabas das palavras é o recurso principal da tirinha. Apagar a última sílaba. Será isso? Não é, né, pessoal? Isso não tem nada a ver. E aqui, a proposta era simplesmente para te mostrar que há certas variantes regionais e elas são muito comuns e muito usadas Brasil afora. Você entendeu muito bem. E vamos ao nosso último exercício do dia. Eu trouxe para vocês uma foto muito famosa sobre a proposta da Mata Atlântica. Veja a foto de uma torneira com uma gota d'água somente e na base, no cano dessa torneira, escrevemos o seguinte: vai lavar as mãos para o abandono da Mata Atlântica? Aproveita enquanto tem água. Vamos agora falar sobre algumas propostas apresentadas e você vai analisá-las, se elas estão corretas ou erradas. Junto comigo, vamos ler as propostas. Por exemplo, considerando seus elementos visuais e textuais, nós sabemos que os textos podem ser compostos de linguagem verbal, aquilo que está escrito, e a linguagem não verbal, a fotografia no caso. Aqui nós temos os dois e chamamos isso de um texto sincrético. O texto sincrético apresenta tanto a linguagem verbal quanto a não verbal. Mas agora é a sua vez. Considerando todos os elementos do cartaz, o que você pode me dizer sobre essa primeira proposta? A imagem da gota de água que sai da torneira reforça a mensagem contida no slogan? Sim ou não? Você acha que isso está certo ou errado? Isso está certíssimo. Por quê? Não está saindo um grande fluxo, está saindo apenas uma gota. E é isso aí. É para chamarmos a atenção de que é necessário preservar. Então, na sequência, você tem, de acordo com a norma culta, o verbo aproveitar deveria ser substituído por aproveite. Veja que nesta questão estamos falando sobre o verbo aproveita, que está no modo imperativo, e precisamos entender o sujeito deste verbo. Aproveita, o sujeito é tu. Lembra-se que quando nós conjugamos o verbo aproveitar e vamos colocá-lo no imperativo, se você disser aproveita, é porque você tirou do presente, do indicativo, segunda pessoa, tu, menos a desinência S. Por exemplo, eu aproveito, tu aproveitas. O que nós vamos fazer no imperativo? Tire o S do aproveita. Lembra-se dessa regra? Aproveita tu. Mas ali, anteriormente, a pessoa que escreveu usou o seguinte: vai lavar a mão. O verbo vai lavar refere-se a você. Você vai lavar. Quer dizer que estamos usando uma linguagem informal na propaganda. Isso não
problema algum, isso é uma variante. Mas a pergunta disse que se você trocasse o aproveita pelo aproveite, estaríamos colocando o anúncio agora sim em norma culta da língua. E isso você vai ter que aceitar. Por quê? Com certeza absoluta, se você disser aproveite, você está se comunicando com a terceira pessoa do singular, que também correlaciona-se com o verbo vai lavar ali em cima. E era essa a proposta que o professor colocou. Quer dizer, até na hora de escrevermos, se variarmos os sujeitos dos verbos, estamos usando uma variante linguística. Você deve ter entendido. Por quê? Quando você se comunica com aproveite, o verbo está no imperativo, sim, imperativo afirmativo, mas agora em terceira pessoa e não em segunda, como estava escrito com o verbo aproveita. Por quê? Por quê? Você se lembra? O início do texto começou com terceira pessoa. Então, para que eu mantivesse em terceira, eu deveria ter escrito aproveite. Aproveite você. É isso aqui. É uma questão dos verbos no imperativo. Muito bem, mas agora você precisa prestar atenção nessa outra proposta. Em abandono da Mata Atlântica, há uma ambiguidade decorrente do emprego da expressão preposicionada, abandono da Mata Atlântica. Você acha que há uma ambiguidade na expressão preposicionada? E a resposta está errada. Não há ambiguidade alguma nessa expressão. Aqui não temos problema nenhum. Eu acho que essa foi fácil, não foi? Agora vamos fazer outra com você. A expressão lavar as mãos pode ser interpretada em seu sentido conotativo e denotativo? Você se lembra? Aulas anteriores nós já falamos sobre isso. Assista ao vídeo, o sentido literal e o sentido não literal. E aqui, com certeza, e isso mesmo, lavar as mãos significa abandonar, deixar para lá, ou quer dizer realmente o ato de se lavar as mãos com água. É isso que ele quis nos propor. E mais um último caso, o verbo ter no segundo período, no sentido de haver. Ele deveria ter dito aproveita enquanto há água. Ele disse aproveita enquanto tem água. E isso é outro fator da variante linguística. E essa variante aqui está correta ou errada? Ela está perfeitamente correta. É muito comum usarmos o verbo ter no lugar do verbo haver quando usamos a língua coloquial. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante essas dicas e nós nos veremos em nosso próximo vídeo e em nossa próxima aula. Um grande abraço a todos e deixe os seus comentários, faça suas questões, isso é muito importante para nós aqui do canal. E até a próxima. Um grande abraço a todos. Antes de você clicar nos links acima, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, faça a sua inscrição e ative o sininho. É muito importante para engajarmos no nosso canal. Espero você em nosso próximo encontro.